Eu quero agora fazer uma oração pedindo a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, me dê graça, sabedoria para comunicar a Tua palavra. E abençoa cada pessoa com uma sensibilidade espiritual para entender as Tuas verdades e praticá-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens de 3 semanas, que começou no dia 2 do mês de abril. No primeiro domingo nós falamos sobre o tema, vocês lembram o tema? Passa de mim este cálice, que foram temas que estão presentes na Santa Ceia. O cálice, em memória de mim, que foi o segundo domingo, e hoje que é até que Ele venha. Esses temas estão presentes na última ceia, quando Jesus anunciou a sua morte. O cálice fala de renúncia. Ele disse: eu vou dar minha vida por vocês. Jesus estava morrendo a nossa morte, Ele nos substituiu na cruz, por isso possibilitou a nossa salvação. E lá Ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. Pegou o vinho e disse: isto é o meu sangue. Todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim, até que eu venha. Então, em memória fala de a gente reviver aqueles momentos para poder fortalecer a nossa fé. No domingo passado nós falamos sobre esse memória, que nós trouxemos à memória a ressurreição de Jesus. Porque, irmãos, no mundo que nós vivemos, cheio de distrações e competições e dificuldades, facilmente a gente se desanima, facilmente as pessoas se distraem e desfocam. Então eu faço questão de todo ano a gente fazer na Páscoa aquele café da ressurreição, aquele culto às 5 horas da manhã, porque eu fui pesquisar o que significa comemorar. Comemorar é trazer a memória e celebrar. É você trazer, você reproduzir aquele momento e se alegrar de novo e celebrar. É por isso que no domingo de Páscoa, eu amo aquele culto das 5 horas da manhã. Quando eu imagino que as mulheres foram no túmulo naquele dia, e elas chegaram lá, tiveram uma surpresa, quando o anjo apareceu e disse: ele não está aqui, ressuscitou. E elas voltaram, a Bíblia diz, cheias de medo e de alegria, para anunciar Jesus ressuscitado, sabe? E quando eu posso trazer aquele momento para hoje, para o presente, e reviver a ressurreição, eu sou salvo em Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou, está vivo, amém? Isso é muito importante. E hoje nós queremos trazer, como eu havia prometido, o tema é até que Ele venha. Isso fala de quê? Você já entendeu mais ou menos que eu vou falar sobre o quê? Qual tema? A vinda dele, até que Ele venha, a volta de Jesus. Só que eu vou falar de uma forma diferente, como nunca nós anunciamos aqui. E você vai saber que eu não fui uma pegadinha, não. É porque até que Ele venha, pode ser que não esteja se referindo exatamente ao dia da vinda, mas esse espaço de tempo da morte e ressurreição de Jesus, do dia que você converteu, até que Jesus volte, o que se deve fazer? Como se deve viver? Qual deve ser a conduta do crente nesse espaço de tempo que nós temos enquanto esperamos a volta de Jesus? Então é sobre isso que eu quero falar para vocês. Eu quero começar falando de um versículo que eu não peguei a referência aqui, mas que diz: vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. Então ele diz: olha, Ele vai voltar, mas nós não sabemos o dia nem a hora. Então estejam preparados, vigiando, para quando Ele voltar, encontrar eu e você prontos. Também uma coisa interessante é que depois que Jesus ressuscitou, Ele não foi imediatamente para o céu. Nós temos, às vezes, quem não está muito familiarizado com a Bíblia, ou está começando na vida cristã, a gente pensa logo naquele credo niceno, o credo da Bíblia, né, que diz assim, que Jesus nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilato, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu. Então você pensa que é uma sequência de dias a dias. Bem, da morte dele, na sexta-feira, até o domingo, ele ficou na sepultura mesmo, 3 dias. Mas aquele 3º dia ele ressuscitou, mas ele não subiu para o céu imediatamente. Ele passou ainda 40 dias aqui na terra, e nesses 40 dias Jesus ensinou os seus discípulos e também resolveu algumas paradas que tinham ficado para resolver depois da ressurreição. Por exemplo,
ele foi atrás de Pedro, que o havia negado. Sabe, irmão, Jesus, depois de ressuscitar, sair do túmulo, encontrar com as mulheres, encontrar com os discípulos de Emaús, ir lá com os outros discípulos, falar com eles, Jesus foi atrás de Pedro, lá no interior, na beira de um rio. E Jesus foi lá porque Pedro era um homem que estava na linha de frente com ele e os discípulos, só que ele fraquejou no momento do julgamento. Pedro negou Jesus. E para um judeu negar alguém, trair alguém dessa forma, quebrar sua palavra, é algo muito duro. O que há de mais valor num homem, principalmente um judeu, é a palavra. Quando o judeu diz uma coisa, ele cumpre, mesmo que isso custe a sua vida. E Pedro se deparou agora com uma situação: meu Deus, eu neguei o mestre, ele nunca mais vai querer olhar para a minha cara. Provavelmente Pedro estava assim. Tanto é que Pedro abandonou o seu grupo, ele disse: eu vou voltar para a pescaria. E ele voltou a pescar. Agora, voltar a pescar era voltar para a rotina anterior. Eu vou deixar de seguir Jesus, isso aí não deu para mim, eu quebrei, eu decepcionei o mestre, eu vou voltar para a pescaria. E ele foi. E Jesus, depois de ressuscitado, nesses 40 dias que ele ficou aqui na terra, ele foi resolver essas coisas. E uma delas foi que ele foi lá na beira do rio, onde Pedro estava pescando, e Jesus fez uma fogueira na beira do rio. Ele pôs alguns peixes para assar, e depois chamou Pedro, que estava lá fora no rio pescando, e Pedro veio provavelmente desconfiado e preocupado, dizendo: ele vai me dar uma bronca daquelas, eu não sei como que vai ser. Só que quando Pedro chegou lá, Jesus apresentou o peixe assado e começou a comer com Pedro. E aí Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele disse: eu te amo, Senhor. Ele disse: então volta para apacentar minhas ovelhas, Pedro. Aí come mais um pouco, não sei se foi rápido, mas Jesus pergunta a segunda vez para Pedro: Pedro, tu me ama mesmo? Isso. Senhor, eu te amo. Ele disse: então continua apacentando minhas ovelhas. Depois Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me ama mais do que esses outros? E a Bíblia diz que Pedro se desesperou, porque Jesus perguntou 3 vezes. Ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E Jesus disse: então cuida dos meus cordeirinhos. Irmãos, naquele momento Jesus estava restaurando Pedro. Eu pergunto, será que você tem alguma ideia por que Jesus fez uma fogueira? Você tem uma ideia por que ele perguntou 3 vezes: você me ama, Pedro? Porque Jesus sabia que o que estava torturando Pedro, fazendo ele se sentir um Zé Ninguém, alguém derrotado, era o fato dele ter quebrado aquela aliança, dele ter negado Jesus 3 vezes diante de uma fogueira. E Jesus quis reproduzir um ambiente que trouxesse a memória, que fizesse Pedro reviver e desfazer o que ele tinha feito de errado. Para cada pergunta, para cada negação de Pedro, Jesus fez ele confessar uma vez que eu amava. Ou seja, Pedro, você me negou 3 vezes, mas agora você acabou de confessar 3 vezes que me ama. Nós vamos ficar com essa última confissão: você está readmitido no meu projeto de vida, você está de volta no plano. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, talvez tenha situações na sua vida de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, que está te torturando e fazendo você pensar que nem Deus te ama mais. Eu lhe digo nessa noite que Deus está dizendo: eu te perdoo. Se você voltar para mim e reafirmar seu amor por mim, você está readmitido no reino de Deus. Nós servimos um Deus de misericórdia. Amém? Amém? Durante esses 40 dias também Jesus encontrou com Tomé. Tomé havia duvidado da ressurreição. Quando chegaram lá e disseram: Tomé, nós vimos o Senhor, você não estava presente, mas ele apareceu ressuscitado. Sabe o que Tomé disse? Só acredito se eu ver. Porque Tomé tinha visto Jesus ensanguentado. Ele deve ter estado junto, seguido, quando foram sepultar Jesus. E ele viu os cravos, lugar dos cravos nas mãos, nos pés, a ferimento aqui do lado pela lança. E Tomé tinha dito para os discípulos: eu só acredito se eu ver, se eu botar meu dedo lá no buraco dos cravos, na mão dele, e botar minha mão aqui. E de repente Jesus foi atrás desse Tomé, encontrou com ele e pacientemente mostrou para Tomé, provou para ele que ele era o Cristo ressuscitado. Se fosse eu, teria dito assim: acredita se quiser, Tomé. E você?
Não é assim que nós somos às vezes? Acredite se quiser. Mas Jesus pacientemente, Tomé, sou eu, Tomé, vem cá, chega aqui mais perto, põe a mão aqui. E Tomé botou a mão lá, põe a mão aqui, e Tomé botou, e Tomé caiu de joelho e disse, meu Senhor e meu Deus. E ele disse, Tomé, você acreditou só porque você viu. Mais feliz, mais bem-aventurados são aqueles roraimenses lá, que não viram e creram. Amém? Aleluia. Mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Irmãos, a fé em Cristo é poderosa para transformar nossas vidas. Seguir Jesus te dá garantia de vida eterna. E Jesus ficou durante aqueles 40 dias resolvendo situações. Uma das outras coisas que Jesus falou também para os seus discípulos nesse período foi sobre, ele tinha falado para os discípulos, olha, daqui a poucos dias eu vou subir para o Pai, eu vou embora, vocês não vão me ver mais. E os discípulos ficaram um pouco tristes, preocupado, e agora ele vai embora, não vamos ficar só. E Jesus disse para ele, mas fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês órfãos. E ele cumpriu essa promessa quando ele, depois de 50 dias da sua ida, da sua ressurreição, porque depois ele ressuscitou, passou 40 dias na terra, fez essa promessa, falou com Pedro, falou com Tomé e outros 500 discípulos, e depois ele subiu para o céu, e 10 dias depois, no dia de Pentecostes, quando completava 50 dias da sua morte, o Espírito Santo foi enviado, e você já sabe o que aconteceu com a igreja, amém? Possibilitou que a igreja saísse pelo mundo inteiro, cheio de poder, e chegasse até nós. Agora, finalmente chegou o momento de Jesus subir para o Pai, e ele se dirigiu com seus discípulos para a pequena vila de Betânia, que fica a 6 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, e Jesus ali no monte chamado Olival, ele teve uma última conversa com os discípulos, ele falou para eles, vocês vão pelo mundo todo, façam discípulos de todas as nações, e deu algumas instruções, e a Bíblia diz que ele os abençoou ali, e foi nesse momento que Jesus começou a abençoar os seus discípulos, que ele começou a subir, à vista deles, até subir nas nuvens. Que espetáculo maravilhoso. Os discípulos estavam recebendo a bênção, olhando para ele, de repente ele foi subindo, e eles ficaram olhando até que as nuvens se fecharam lá em cima, e Jesus sumiu nas nuvens. E aí aconteceu algo muito maravilhoso, a maior promessa, uma das promessas mais maravilhosas aconteceram nesse momento. Nós vamos ler aqui, Atos capítulo 1, versículo 9, que é exatamente o que aconteceu nesse momento, depois daquele discurso que Jesus falou com os discípulos e os abençoou, que diz assim, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Depois de ter dado instruções aos discípulos, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como o viram subir. Então esses anjos chegaram e reconfortaram os discípulos, que estavam agora meio que ansiosos. Ele foi embora e agora nós estamos só. Só que os anjos apareceram para dizer, esse Jesus que vocês ouviram subir aí, ele voltará do mesmo modo. Agora, irmãos, eu acredito que o que os anjos, na verdade, quiseram dizer foi, ei, olha aqui, vocês estão olhando para cima por quê? Começou a contagem regressiva agora. Vão cumprir a tarefa que ele mandou vocês fazerem. Tem uma missão a ser cumprida. E qual era essa tarefa, irmãos? Fazer discípulos de todas as pessoas. Irmãos, a vontade de Deus é que todas as pessoas do mundo recebam uma boa explicação do Evangelho, para que elas possam tomar uma decisão acertada e sábia. O Evangelho fala de boas notícias. Muitas vezes a igreja, ou os crentes, ou os cristãos em geral, muitos não têm sabido como chegar até as pessoas e falar dessa boa nova. Evangelho significa boa nova, boa notícia. E muitas vezes o que tem acontecido é que pessoas têm levado com uma carga de religiosidade, muitas vezes com dogmas que nem são bíblicos. Como eu ouvi ontem, uma pessoa falou para mim, pastor, no meu tempo de rapaz, quando eu era rapaz, a gente não podia aceitar Jesus,
porque se aceitasse Jesus não podia mais jogar bola, porque a religião dizia que era pecado jogar bola. Quando eu era jovem ainda, solteiro, pregando lá no interior do Pará, chegamos numa comunidade, tinha uns meninos lá e vieram falar com a gente, nós fomos falar de Jesus e eles falaram assim, não, nós não podemos aceitar Jesus agora. E foi perguntado, por que não? Porque nós acabamos de comprar um quichute novo para a nossa equipe. Mas o que tem a ver quichute com aceitar Jesus? E eles falaram, não, porque a religião da minha mãe disse que se aceitar Jesus, não pode, se tornar crente, não pode mais jogar bola. Irmãos, está certo que Jesus mandou parar a bola várias vezes, mas não foi parar a bola, foi parábolas. Jesus contou várias parábolas. Mas Deus não quer contra jogar bola. Deus não quer que você seja uma pessoa bitolada, religiosa. Ele quer que você tenha um estilo de vida dinâmico, que leva a sua alegria, o seu amor, a sua confiança em Deus para as outras pessoas. Amém, irmãos? Deus está procurando, a Ele seja a glória. Deus está procurando uma igreja dinâmica, que sabe para que veio, sabe para que existe, tem certeza da sua salvação, porque Cristo morreu e ressuscitou pelos seus pecados, para te dar vida eterna, e agora você leva essa mensagem a todas as pessoas que você conhece. Essa é a vontade de Deus. Muita gente não conhece Jesus porque nunca teve uma boa explicação do Evangelho. Está na hora da igreja se levantar com uma mensagem do Evangelho, de tal forma que as pessoas possam compreender. Isso é muito maravilhoso. Eu sei que você estava esperando uma mensagem hoje sobre a volta de Jesus, daquelas, cheias de efeitos especiais, trovões, relâmpagos, trombetas, céu se abrindo e o Filho de Deus descendo num cavalo branco. Mas, irmãos, quando eu terminasse, eu também gosto de pregar sobre a volta de Jesus assim, espantoso. Mas sabe o que ia acontecer quando terminasse? Ia ter um monte de gente falando, ligando um para o outro e falando, tu viu, a milenismo agostiniano fala de duas ressurreições, o amilenismo clássico, não, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico, não, o pré-milenismo dispensacional. E as 70 semanas de Daniel, ia haver um monte de gente discutindo teologia, de um monte de coisa que é verdade. Muitos teólogos realmente descobriram, se você já é um seguidor de Jesus e ama estudar essas coisas, parabéns, eu também amo, é muito bom. Mas, no final das contas, isso não decide nada sobre a sua salvação. O que vai contar mesmo é como você tem vivido até que Ele venha, até a volta de Jesus, como você vai ser encontrado no final. Então, se você estiver seguindo Jesus de verdade e ainda quiser estudar isso, parabéns, é sábio. Mas, irmãos, não depende de quem tem vantagem. Quando Jesus voltar, uma coisa eu sei, Ele vai voltar mesmo. Eu creio ou não, Ele vai voltar. E no final das contas, eu vou dizer, tu estava certo, eu estava errado. Olha, Ele veio antes do arrebatamento. E o outro vai dizer, não, eu acreditava que era no meio. O outro achava que tinha milênio literal, o outro achava que não. E na verdade, Jesus veio para todos. Se todos estiverem seguindo Jesus, vão para o céu com Ele do mesmo jeito. Amém? Então isso não é muito importante. O muito importante, eu preferi falar para vocês sobre qual deve ser o estilo de vida que um cristão deve viver para que possa encontrar Jesus de forma satisfatória. Amém? O apóstolo Pedro, na segunda epístola, capítulo 3, eu vou ler alguns versículos agora, só que eu não vou ler corrido assim. Eu vou ler meio que parafraseado, pegando os textos chaves para fazer a história. Mas você pode anotar as referências e ler em casa, é sua obrigação e dever como cristão estudar em casa. Estudar a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz no capítulo 3 em diante, diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Pessoas que não querem saber de Deus, que zombam dos evangélicos, zombam dos cristãos, vão chegar e dizer, cadê? Desde que eu ouvi falar, desde que eu me entendo, eu ouço falar que Jesus vai voltar e não voltou, cadê? E fica zombando. O apóstolo Pedro diz, vocês fiquem preparados que isso vai acontecer. Está acontecendo na nossa geração. Gente que zomba do evangelho. Mas a Bíblia diz o seguinte, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém, irmãos? Tenha firmeza da sua fé. Não deixe que seus colegas de universidade coloquem na sua cabeça ideias que fazem você ficar com vergonha do evangelho e perder a sua fé. Não, irmãos.
A Bíblia diz que é para a gente ter cuidado. Deus é paciente. Ele não veio. Você já pensou? Eu pergunto uma coisa. 10 anos atrás, quem de vocês ainda não era cristão? 10 anos atrás, levante a mão. Se Jesus tivesse voltado, estava todo mundo fora, no inferno. Às vezes a gente diz assim, Jesus, esse carnaval, essas guerras, essas corrupções, tanta maldade, volta logo, Jesus. Irmão, se ele voltasse agora, muita gente ia para o inferno. Porque são pessoas que não estão ligando para Ele. Deus está dando tempo, esperando que eu e você nos levantemos e levemos esse evangelho da verdade para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho e de universidade, em todos os lugares. Amém? Agora, considerando que o fim de tudo, se você continuar lendo esse texto, Pedro vai dizer que os elementos celestes vão ser abrasados, vai haver uma destruição e fogo, vai queimar tudo. E ele diz, considerando que isso vai acontecer, nós devemos ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que nós podemos desejar a vinda do Filho de Deus? Não é inteligente alguém que está vivendo todo errado. É difícil encontrar alguém que está vivendo todo errado, deliberadamente no pecado, dizendo, eu quero que Jesus volte logo, estou tão feliz, estou doido para ir para o inferno logo. Estou doido que acabe logo essa história. Não tem. Quem está desejando a volta de Jesus é quem está dizendo, eu estou me guardando, eu estou fazendo de tudo para ser fiel, porque eu quero me encontrar com o meu mestre. Não é assim? Só que ele diz também, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Como que nós podemos apressar a vinda do dia de Deus? A Bíblia diz que primeiro o evangelho do reino será pregado a todas as nações, para testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Então uma das maneiras da gente apressar essa volta de Jesus é a gente começar a pregar o evangelho para todo mundo que a gente encontrar. E quando acabar na cidade, sai para outros lugares, mas começa a pregar o evangelho. Quando esse evangelho for anunciado a todas as nações, então virá o fim. Aleluia. Então, portanto, nos esforcemos para que nos encontremos sem mácula. Aliás, para que Deus nos encontre naquele dia sem mácula, sem culpa e em paz. Como é que alguém pode ser encontrado sem mácula e sem culpa quando Jesus voltar? Vocês estão percebendo como é importante essa trajetória da nossa vida até que Ele venha, como nós estamos agindo e reagindo na nossa vida, é muito importante para o momento que Deus vai nos encontrar, o momento que Jesus vai buscar a sua igreja. Deve ser encontrada sem mácula, sem mancha e em paz. Aí você fala, mas pastor, como que eu vou estar sem mancha, sem mácula, se a gente ainda erra? Pois é. Eu tenho uma boa notícia, o Deus de misericórdia, quando entregou Jesus para morrer em nosso lugar, Ele garantiu perdão para os nossos pecados, não só para aquele dia ou para aquela hora, mas para todos os pecados que você se arrepender de verdade. Toda vez que você, mesmo depois de crente, de cristão, seguindo Jesus, você comete um erro, e o Espírito Santo te avisa que você errou, você fala, Deus me perdoe, eu quero mudar, o Senhor sabe o tanto que eu quero mudar, me ajude Deus, não faço mais isso, me perdoe. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Toda mancha é tirada novamente, toda mancha é tirada novamente, e aí naquele dia o Senhor vai nos encontrar em paz, e sem culpa, e sem mancha. Quantas pessoas estão vivendo um passado de culpa? E Deus quer fazer com você como Ele fez com Pedro. Trazer você para aquela memória, trazer à memória aquilo, colocar você em contato com aquela memória. Reflita de novo, para dizer para Deus, hoje eu vou botar fim. Porque a vontade de Deus não é que você fique anos e anos lembrando do mesmo pecado, da mesma culpa e sofrendo por eles. A vontade de Deus é que você tome uma decisão. Por isso que é importante tirar um tempo sozinho com Deus todo dia e colocar todas as suas lembranças diante de Deus. Eu peço perdão por isso e por isso. Deus me ajude a ter esse novo dia sem repetir esses erros. Me perdoe. Ele te perdoa, te dá uma nova chance, uma nova vida. E com o passar do tempo você começa a melhorar. Você começa a vencer naquelas áreas. Amém? Isso é muito importante. Considerando a paciência de Deus como nossa oportunidade de salvação. Cuidado, Pedro diz, para que não seja influenciado pelos rebeldes.
Continuem buscando na graça, ou crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Uma doxologia, né? Pedro está falando sobre como nós devemos viver, e aí quando ele menciona o dia de Deus, o dia da volta de Jesus, ele diz: a Ele seja a glória, agora e por todo sempre. Amém. Aleluia. Isso é maravilhoso. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 25 em diante, eu vou continuar fazendo essas paráfrases aqui desse texto. Fala o seguinte: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Irmãos, de que forma o mundo vai ver o reino de Deus na terra? De que forma o reino de Deus vai se manifestar na terra? Como que as pessoas de Boa Vista vão perceber que existe sim um reino de Deus aqui na terra? Se não pelos atos de justiça dos santos, pelos atos corretos, pelos negócios honestos, pelas palavras verdadeiras, pelos tratamentos da família, pelo extermínio do aborto, pelo extermínio dos divórcios, por famílias abençoadas. Sabe o que vai fazer, marcar a presença do Reino de Deus aqui na terra? São as ações das pessoas corretas, que seguem a Deus, que por amor a Deus falam a verdade, por amor a Deus não roubam, não mentem, e faz o que é certo. É assim que manifesta o Reino de Deus. Diz o texto: não deixe que a ira domine você, nem dê lugar ao diabo. Eu estou parafraseando, como eu falei, porque o texto original, em outras versões, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dizendo para os cristãos de Éfeso, ele está dizendo: não deixe que a ira domine você. Sabe, irmão, nem toda ira é pecado. Você se irá num momento, numa situação que aconteceu na hora. Deus entende, nós somos seres humanos. É igual à tentação. A tentação não é pecado. A tentação é uma oferta do maligno para você. Ela se torna um pecado quando você segura ela, quando você apega-se a ela. Então, irá, por exemplo, se acontecer uma situação aí, imagina que você disse para sua esposa: olha, só temos já um limitezinho do cartão, não pode gastar, porque tem uma coisa que vai acontecer, eu vou ter que pagar algo aí muito importante, você não pode gastar esse crédito mais, tá bom? E ela vai lá e compra, porque tem esposa que faz isso mesmo, mas tem marido também. A Mira é mais controlada do que eu, embora todos nós somos relativamente controlados, mas a Mira é melhor do que eu nesse sentido. Mas ela não faz isso, graças a Deus. Mas tem mulheres que fazem. Eu já vi marido arrancando os cabelos. Então ele ficou irado, porque ele chegou no celular, mais uma compra, acabou o limite. Ficou irado. Sabe o que você faz, irmãos? A melhor maneira, uma receita para você acabar com a ira e não deixar ela dominar você, porque um cristão não pode ser consumido pela ira. E se deixar para outro dia, você dá brecha para o diabo. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa a ira para resolver no dia seguinte, porque isso pode ser uma brecha para o diabo. Então eu vou te dar um conselho: você está muito irado com a sua esposa, ou com seu filho, ou com seu marido, ou com o governo, ou com seu chefe, seja com quem for. Se nesse caso da mulher, por exemplo, que comprou, vai para o seu quarto e faz uma oração: Deus, eu oro pela minha esposa, o Senhor me abençoou com uma esposa maravilhosa, eu tenho a responsabilidade diante do Senhor de guardar a vida dela, por isso eu oro por ela, ela é minha esposa amada. E você vai lá com ela e diz: amor, eu vou pagar, fica tranquilo, nós vamos pagar isso aí, pode ficar tranquilo, deixa comigo. Amém? Deixa comigo. Irmão, se você orar pela pessoa sobre quem você está irado, a ira passa. Ninguém consegue ficar orando por alguém que você está irado se você quiser continuar a ira. Se você começar a obedecer a palavra e orar por ela, a ira passa. E aí você cumpre a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz: o nosso viver diário, as nossas relações devem ir moldando a nossa vida até que Ele venha. Quando Ele vier, Ele vai nos encontrar um povo unido, abençoado, pronto para subir. Amém? Não deixe que a ira fique para outro dia, isso pode dar brecha para o diabo. Aquele que roubava, Paulo diz, irmãos, ele faz uma lista de atividades, de coisas que nós devemos, cristãos, obedecer
em nome de estar nos preparando para aquele dia. Lembra até que ele venha. Você pensava que eu ia falar outra coisa sobre Jesus. Não, eu estou falando dessa caminhada. Até que ele venha. O apóstolo Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Paulo está mostrando que uma pessoa arrependida, ela causa um impacto, uma mudança no seu modo de viver. E ele usa o exemplo de um ladrão. Por que um ladrão rouba, irmãos? Porque ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele quer ganhar de um jeito fácil. Ele não quer fazer igual todo mundo, que vai suar para poder ter o sustento. Ele vai querer tomar. Ele é preguiçoso, e ele é ganancioso, e ele não tem compaixão, ele quer tomar o que os outros têm. Então, é isso que um ladrão faz. Mas Paulo está dizendo que roubava, não roube mais. Mas não para aí, não. Parar de roubar é uma primeira ação. Mas a ação mais importante agora é que você, além de parar de roubar, você vai começar a trabalhar, ser dirigente no trabalho e ter um coração bom para pegar do seu dinheiro que você vai ganhar e ajudar os necessitados. Então, o arrependimento na vida de uma pessoa causa um impacto que faz com que o mundo veja: meu Deus, esse homem ou essa mulher eram maus, eu conheço, e agora eles mudaram radicalmente. Porque a vida cristã não consiste em ser apenas coisa negativa, não faça isso, não faça aquilo outro. A vida cristã é você se libertar daquelas coisas erradas para você começar a fazer o bem e conquistar pessoas e avançar no reino de Deus. Aleluia. Agora, a Bíblia diz também nesse mesmo texto: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, ou torpe, diz aí no texto, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se o que você está falando por aí, contando histórias, piadas, postando na internet, tudo que você fala, tudo que você expõe, não está ajudando alguém a ser melhor, irmãos, então não faça. Palavra torpe é tudo aquilo que põe alguém para baixo, tudo aquilo que pode prejudicar a amizade de alguém, tudo aquilo que pode ser perda de tempo. Fale só aquilo que pode ajudar as pessoas. E fazendo assim, você não entristecerá o Espírito Santo com o qual você foi selado para o dia da promessa. Nós fomos selados com aquele Espírito Santo. E ele se alegra quando nós estamos fazendo bem. Ele se alegra quando nós estamos repartindo com os outros palavras abençoadas, notícias boas. Aí continua falando: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, nem toda maldade. Deixa eu te falar uma coisa: amargura, ressentimento são incompatíveis com o caráter de um cristão. Um cristão que se diz que nasceu de novo, ele não pode ser uma pessoa que guarda a ira. Como eu falei agora há pouco, irar-se, todo mundo se ira. Mas guardar, continuar irado, continuar carrancudo, não é compatível com a vida de um cristão. Imagina se você chegasse lá numa loja para comprar um produto e você fosse falar com o vendedor lá, para ver as camisas lá, sei lá, roupa, e o vendedor chegasse com você assim: vai querer comprar ou não vai? Se não quiser comprar, larga aí. Não vou atender, eu estou ocupado. Fala-se assim com dureza com você. Não fosse gentil como um vendedor deve ser. Grosseiro. E aí você dissesse assim: esse vendedor está meio atribulado, né? Vou já orar por ele. Aí você dissesse: olha, eu queria fazer uma oração, eu percebo que você está num dia mal, né? Olha, Jesus me salvou a minha vida, pode salvar você. E disse: não, eu sou crente também. Eu disse: o quê? Cruz credo. De qual igreja? Lá da Paz. Pior ainda. Eu sou o seu líder de célula. Não condiz, sabe, irmãos, é um contraste, é uma coisa terrível. Dizem que Roraima tem mais de 50% de cristãos. E cadê a mudança? O que vai fazer com que esse mundo conheça e acredite que o reino de Deus é verdadeiro são os atos de justiça dos santos, são as negociações, as relações humanas saudáveis que há entre nós, nos nossos trabalhos e em todo lugar por onde nós vivemos. Sejam bondosos, ele diz ao contrário: sejam bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Cadê o versículo? Está aqui? Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Às vezes a gente ouve o seguinte: pastor, eu não perdoo minha mulher porque ela não pede perdão nunca se arrepende. Irmãos, olha o que diz essa última linha aqui, olha. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou.
ou perdoou vocês? Então, quando você lê um texto na Bíblia assim, diga, eu vou já procurar saber como é. Igual eu fui procurar o que significa comemorar. Aí eu encontrei, que é trazer a memória e celebrar. Então, quando você lê como que o crente deve viver, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que você deveria pesquisar aí? Como foi que Deus em Cristo me perdoou? Aí você vai procurar na Bíblia. Qual o ato de perdão mais extraordinário da Bíblia? Bem, foi quando Jesus estava lá na cruz, né? Ele estava lá na cruz, pregado na cruz, sofrendo, soldados lá embaixo zombando dele, jogando baralho, tentando fazer sorteio da roupa dele. De vez em quando um levantava, pegava uma vara, batia lá na coroa de espinhos, os espinhos entravam, o sangue descia. O outro olhava de lá e dizia assim, salvou os outros e não salva você mesmo? Você é o Filho de Deus, desce da cruz zombando. Você vai ver que não tem nenhum soldado chegando lá e dizendo, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Ai, Jesus, eu não queria estar fazendo, estou aqui, obrigado, me perdoa. Não, não tem. Mesmo assim, Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, como que é para perdoar quando alguém te ofender? Do mesmo jeito, não espera ele pedir perdão, não espera ele se arrepender, é o nosso dever perdoar. Irmãos, perdoar é uma característica de quem lembra que Deus nos perdoou primeiro e que nós necessitamos diariamente do perdão de Deus. Quem acha que é melhor do que os outros, quem se acha correto, tem dificuldade de perdoar os outros. Quem é orgulhoso e soberbo e enganado, porque ninguém merece ser salvo. A salvação foi um presente dado por Deus a nós não merecemos. Quem acha que merece, começa a exigir dos outros. Exigir perfeição dos outros, quando não temos. Nós temos aqui lembrar todo dia que pela misericórdia de Deus que eu fui salvo, escapei por um fio. Quer dizer, estou escapando ainda, porque ainda não morri, ainda pode acontecer alguma coisa. Por isso que nós temos que todos os dias buscar a presença de Deus. Aleluia. Em Efésios capítulo 5, versículo 21 diz, tratem uns aos outros com honra, por temor a Cristo. Aí ele começa, é muito legal, porque quando ele diz, considerando os outros superiores a si mesmo, tratando os outros com honra, aí logo em seguida ele vem a relação de marido e mulher, para a gente ver que isso também é para a nossa casa, que o marido é o cabeça da mulher, mas no que diz respeito a ser filho de Deus, todos devem tratar o outro com honra, com respeito. Aí ele diz aqui, olha, no texto, esposas, obedeçam ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e ele mesmo é o salvador do corpo. Aí as mulheres, meu Deus, tem que amar, obedecer o marido, é isso aí que faz, para ir se preparando para a volta de Jesus, tá? Obedecendo o marido, fazendo essas coisas. Aí o próximo passo é, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, deu a vida por ela, para aperfeiçoá-la. Assim também os maridos devem amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Aí ele vai para frente para... O interessante aqui, que ele diz assim, eis a razão porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. Aí ele faz um resumo, isso é tão importante, esse papel do homem e da mulher na família. É tão importante que ele faz um resumo no final e aplica as duas coisas. Ele primeiro disse, mulheres, obedeçam seus maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Agora, vocês, marido, vocês devem amar sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a vida por elas. Aí, porque ele disse que vocês se tornaram uma só carne. Aí ele resume dizendo, portanto, cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite seu marido. Irmãos, ele faz questão de aplicar essas duas coisas, porque é exatamente os dois pontos chaves da vida do casal. Nós, pastores que aconselhamos casais, e geralmente eles só vêm quando já está bem, parece na reta final, quando já estão pensando em comprar um revólver, para fazer um duelo. Parece que eles querem se matar, aí a gente chega, o que está acontecendo, irmãos? Geralmente o marido diz, essa mulher não me respeita, pastor. E por que você não respeita seu marido? Ele diz, porque ele não me ama, pastor. É as duas coisas que elas reivindicam. Só isso. Se o marido amasse a mulher como Cristo ama a igreja, ela o respeitaria e muito. Mas eu não sei quem começa primeiro aí. Porque se
se essa mulher respeitasse o marido, como a Bíblia diz, ele a amaria também, como cristão na igreja. Então é uma responsabilidade de todos nós, amém? Agora, não para aí. Agora ele vai para os filhos, para a família toda. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer seu pai e a sua mãe, pois isso é justo. Por quê, pastor? Porque é justo. Porque a Bíblia manda. Eu não gosto de ser ultrapassado, irmãos. A volta de Jesus ainda não aconteceu. Ela vai acontecer. E o que vai levar você a estar preparado para a volta de Cristo é você estar vivendo dentro de um parâmetro aceitável pelo Evangelho. Tropeçou, levanta e faz de novo. Tropeçou, levanta e faz de novo. Pede perdão e segue de novo. Não desiste, nunca desista. Jesus disse: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A solução nunca é deixar o Senhor. A solução nunca é abandonar a fé. A solução é voltar para Deus de novo, com a cara sem vergonha, e dizer: Deus, pequei de novo, me perdoe. E Ele perdoa. Deus é maravilhoso. Tá, filhos, o dever de vocês é obedecer seus pais, pai e mãe, porque isso é justo. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e a demonstração do Senhor. Irmãos, os pais que não disciplinam seus filhos, que deixam se criar do jeito que querem, estão fazendo um mal terrível para os seus filhos. Não precisa nem pastor nenhum dizer mais isso. Vocês estão vendo nas escolas, as escolas estão insuportáveis, filhos que enfrentam professores que são humilhados. Nós estamos vivendo uma vergonha nacional, sabe, no mundo, nessa situação de filhos mal educados, filhos rebeldes, cujos pais não foram responsáveis para administrá-los. A Bíblia diz: trate de criar seus filhos debaixo de disciplina e a demonstração. Quem disciplina seu filho está garantindo um futuro para ele. Irmão, eu lhe digo uma coisa: as pessoas, depois de adultas, depois de ficarem independentes, de enfrentar a própria vida, elas vão lamentar ou se alegrar de alguma coisa. Muitos estão dizendo: meu pai nunca me disciplinou e por isso eu fui parar nessa situação complicada. Outros estão dizendo: graças a Deus que meu pai quase me mata de disciplina, mas eu estou aqui hoje bem de vida, abençoado. É verdade, irmãos. Não vai na onda do conselho tutelar: não pode disciplinar. Pode sim, se for seu filho, pode. Amém. Continuando, para a gente terminar. Empregados, obedeçam seus patrões com respeito e com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha só, Paulo está anunciando, dizendo aqui: empregados, a maneira certa de tratar com seus patrões é com respeito, é com fidelidade, é trabalhando não só quando estão vigiando, mas sendo correto, como se estivessem trabalhando para Deus. Olha, diz: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Existe uma coisa terrível, que parece que todo empregador é maligno. As pessoas colocam os operários contra seus patrões. Irmãos, os patrões são as pessoas que providenciam salário para a sua família sobreviver. Então faça uma parceria, trate com amor, com respeito, seja fiel. E a Bíblia diz: faça isso como se fosse para mim que você estivesse fazendo. Se seu patrão for mal, Deus vai lidar com ele. Aí agora, para os patrões: e vocês, patrões, façam o mesmo com seus empregados, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Me dá um temor quando eu falo isso. Que vocês, empresários, patrões, trate seus empregados com dignidade, não com ameaças. Saiba de uma coisa: o seu Senhor, que está no céu, é o mesmo Senhor deles. E Ele não vai fazer diferença entre vocês, não. Deus não faz diferença entre empresário, entre rico, pobre. Não, Deus é Senhor de todos nós, e Ele não trata com parcialidade. É uma advertência que Paulo está dando para as pessoas. Isso é muito sério. Concluímos, pois, graças a Deus, né? Concluímos, pois, que a espiritualidade que deve nortear a nossa vida aqui na terra, até que Ele venha,
consiste na prática de amar a Deus e amar as pessoas. Porque tudo que eu falei aqui tem a ver com amor a Deus e as pessoas. Maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja, para honrar a Deus. Esposas, obedeça seu marido por causa do Senhor. Não roube, trabalhe, porque isso não é correto. O justo é você trabalhar e ainda ajudar os necessitados. Tudo na vida, aqui na nossa vida cristã, tem a ver com amar a Deus e amar as pessoas. Então sabe qual é a melhor maneira de você se preparar para a volta de Jesus? É amando a Deus e amando as pessoas. Essa é a melhor maneira, essa é a verdadeira religião. O apóstolo Tiago diz, a verdadeira religião é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminável do mundo. Então, fechando aqui, para vocês não dizerem que eu não falei muito sobre a volta de Jesus, a volta de Jesus porá fim aos sofrimentos. Se para aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo, que não aceitam Cristo, o dia da volta de Jesus é um dia perturbador, um dia de lamento, a Bíblia diz que será um dia de terror para aqueles que negarem Jesus, que não aceitaram a Cristo, que não seguiram o cristianismo. Mas para aqueles que o receberam como Senhor, será um dia festivo. É o dia em que o Senhor virá dos céus e nos levará dessa terra para morar eternamente no céu. Olha o que diz em Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Deus vai encarregar os seus anjos para pegar você onde estiver. Se você estiver lá no Aritapera, se você estiver lá no Iramutã, ou lá na área indígena, ou na cidade, ou em qualquer lugar, ou no meio da universidade, ou no meio de qualquer situação. Se você é um servo de Deus que está andando como uma luz nas trevas, a Bíblia diz que os anjos de Deus vão reunir todos vocês para apresentar a Deus naquele dia, e será um dia muito glorioso. Olha o que diz em Apocalipse 7, versículos 16 e 17. Ali eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Vale a pena seguir Jesus até o fim. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, toda batalha que você passou, toda humilhação, toda zombaria que porventura alguém fez. Se você permanecer firme em Deus, vai chegar o dia que o próprio Deus, irmãos, eu fico pensando, o Deus, Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, enxugará dos nossos olhos toda lágrima naquele dia. Que gloriosa esperança! É por isso que os cristãos fiéis proclamam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Eu queria convidar vocês para ficarem em pé. Nós vamos fazer uma oração. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus. Deixa eu abrir um parênteses. Sem esse peso da religião, só falando com Deus. O Senhor Jesus que está aqui, está em todo lugar. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu quero te conhecer mais. Eu desejo que o Espírito Santo comunique com o meu espírito, para que eu possa me encaminhar e me encaixar no reino do Senhor. Eu quero viver para ti, Senhor. Eu quero estar preparado naquele dia da sua volta. Eu quero que ver o meu nome ser chamado no dia que a trombeta tocar, na volta do Senhor. Eu quero estar de pé naquele dia, sem mancha, sem mácula e em paz. Aleluia.